E é isso aí, senhoras e senhores, muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início a uma nova edição do Tributos e Direito Podcast, o podcast de quem vive o direito tributário. Ao meu lado aqui o meu amigo Júlio César Santiago. Como é que você vai, Júlio? Tudo bem, Rogério? É um prazer, pessoal. E hoje o convidado especial, né? Tema polêmico, né? Pois é, olha, no último episódio que nós estamos gravando nesse ano de 2025, foi um ano marcante para o direito tributário, quase um especial de fim de ano, né? Nada mais, nada menos do que o professor Gustavo Brigagão. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo, Rogério. Júlio, agradeço muito a vocês o convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Agora, sabendo então que é o último, eu fico mais honrado ainda. É, um especial de fim de ano, tipo o nosso Roberto Carlos, né? Então vai ter que repetir todo ano, né? Vai ter que repetir todo ano. Todo especial do Roberto, especial do Brigagão, né? Que no Tributos e Direito. Tem que mudar o microfone aqui para poder. Verdade. E o Gustavo, ele é presidente da ABDF, até tivemos um episódio aqui também muito sobre ela. Presidente emérito, viu? Presidente, vamos corrigir, presidente emérito da ABDF. Antigo presidente, Presidente nacional da CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, que traz sempre uma pauta importante, né? Muita gente não conhece, mas eu recomendo entrar no cesa.org, né? .br. Também sócio do Gustavo Brigagão Duque Estrada, professor de Direito, advogado, autor de vários artigos, colunista do Conjur. E para a gente é um episódio muito rico, né, Júlio? Que a gente sabe que o Gustavo, como uma referência para todos nós, mas ele tem uma skin in the game, né? Uma casca no jogo, e que vivenciou tanto, digamos assim, os primórdios, né, do surgimento dessa área do direito tributário. A gente estava conversando aqui nos bastidores, então ele pode conversar bastante com a gente sobre isso aqui. E também o Gustavo tem uma atuação muito importante durante o processo legislativo, né? Isso. Já que como representante de entidade, ele participou de discussões, conseguiu superar algumas barberagens, né, que estavam se avizinhando lá. Isso tudo a gente vai saber ao longo. Mas, Gustavo, eu queria conversar com você, já que em 2026 a gente começa a viver a alíquota de transição já, né, do famoso 1% do IBS-CBS. Então, em poucas semanas, vamos dizer assim, dar um salto na escuridão, né, do novo modelo. E você que vivencia, né, tem seus clientes, né, há bastante tempo, o que você está achando desse cenário macro da reforma? Você acha que, por um ambiente de negócio, né, favorece, como a gente vê uma ala defendendo essa questão toda, o Brasil vai aumentar o PIB, vai melhorar a arrecadação e tudo, ou você está muito cético com relação a isso, ou bem ou mal a gente pegou um modelo que trouxe a gente até aqui, né, e de repente joga ele fora, começa todo mundo novo? Suas considerações sobre essa reforma do consumo? Olha, Rogério, eu na verdade, eu estou muito apreensivo com isso tudo. Como tudo na vida, a reforma tributária tem seus lados bons e seus lados ruins. Nesse caso, eu acho que o lado ruim dela supera em muito o lado bom. A reforma trouxe, por exemplo, cumprimento de obrigações acessórias. Ele vai ser simplificado. Agora, pelo jeito, nem tanto, porque a nota fiscal única dos municípios acabou de ser derrubada ontem no Congresso Nacional. Verdade. O que seria uma facilitação muito grande. Mas, comparado com o sistema atual, isso vai melhorar muito, que você não vai ter que cumprir obrigações acessórias por milhares de municípios, 27 estados, em que quem trabalha com comércio e com serviços, as declarações, tudo isso melhora muito. O fato de você ter acabado com aquela discussão do que é mercadoria, o que é serviço, que é algo que realmente entupia os tribunais e fazia com que o contencioso fosse a única forma de solução de uma conceituação de mercadorias e serviços, que era algo que não era um perde-perde, né? Existem tributação de destino, que, a meu ver, apesar de algumas ressalvas, ela é melhor do que a tributação na origem. A tributação na origem só existe no Brasil, mas ela tem muitos lados ruins e ela, primeiro, para começar, ela está sendo discutida, a PEC 45, PEC 110 estão sendo discutidas desde 19. Nós atravessamos a pandemia discutindo reforma tributária. Para vocês terem uma ideia, em 2020 eu fiz 90 lives. 90 lives? Foi bom que eu nunca pensei que numa pandemia eu fosse conversar com tanta gente, né? Milhares de pessoas, mas 90 certinho, não é 91, nem é 89, são 90 exatos. É mais uma por semana, né? Porque são 50. Era o tempo todo. As 52 semanas? A Dani, minha mulher, não aguentava mais. Tanta live, né? Tanta live eu fazendo, eu ocupava uma parte da sala e tal. Bom, mas
E eu sempre dizia o seguinte, olha, não é o momento da gente estar discutindo reforma tributária, o Estado está inflado. Na verdade, a gente já precisava desinflar o Estado mesmo antes da pandemia. Imagina agora, quem vai ao supermercado com fome acaba comprando muito mais do que deve e tal, não é o momento. Mas o fato é que nós discutimos reforma tributária o tempo inteiro, com a projeção de uma receita muito maior do que deveria existir. Quando chegou no governo Lula, essa reforma tributária efetivamente decolou e com promessas mil, né? Em primeiro lugar, de simplificação. Vamos trocar 5 tributos por um só, lembram? Começou assim. Pois é, e nós acabamos trocando 5 tributos por outros 5. Nós agora, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, nós trocamos por IBS, CBS, Imposto Seletivo, o IPI, que não acabou com aquela solução que deram para a Zona Franca de Manaus absurda, né, de você colocar um bode na sala de todas as unidades da federação e tirar do estado do Amazonas, né, da Zona Franca de Manaus, e uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados que surgiu no meio da votação na Câmara dos Deputados da PEC 45. Isso é um absurdo. Os deputados não sabiam que estavam votando. Aquela contribuição surgiu, uma negociação que houve ali no meio da votação, e ali surge. Então, várias das promessas não foram cumpridas. Você teve a questão do destino, como me referi há pouco, que, a meu ver, é um passo bom, mas o cuidado que se deveria ter tido com a conceituação do destino, eu acho que não houve. Porque a conceituação do destino, a gente viu em relação ao ISS, aquela tentativa em 6 serviços deles jogarem para o destino, pela Lei Complementar 157, depois pela Lei Complementar 175, o ministro Alexandre de Moraes acabou com isso. Disse, inconstitucional, foi apoiado pelo imposto, e os 6 itens caíram. E você vai ver a conceituação que é dada pelo 214, ela é muitíssimo sofrível. Mesmo a desoneração de exportações, você olha para os minérios, né? O imposto seletivo incide sobre exportações. A questão do cashback, que se proibia, que se previa restituição de 100% dos valores, você vê lá aquela restituição de 20% dos valores para a CBS. A questão de isonomia e neutralidade, dizia, não, vai ser tudo igual, que era um equívoco, a meu ver, porque eu não privilegiava. Era uma alíquota única, era 25%. Era uma alíquota única, era uma alíquota única, que a meu ver é equivocada. Eu falei muito isso nos debates, olha, é equivocado fazer isso naquela época em que era assim, hoje em dia não é mais. Mas, e a extrafiscalidade, vai para onde? Como é que você utiliza o tributo como instrumento para regular a economia? E o que acabou acontecendo foi que essa alíquota única pulou para um outro mundo em que regimes diferenciados, específicos e favorecidos foram criados com alíquotas de 30%, 60%, 100%, créditos presumidos, isenções, tudo que se prometeu não houve. E, por fim, o imposto seletivo, que esse me faz rir. Porque você vai, em primeiro lugar, coloca um carro a bateria, a eletricidade, o carro elétrico, né, como objeto de seletivo. O carro elétrico, ele sempre foi considerado uma arma, um instrumento contra a poluição que era gerada pelos combustíveis. Não, porque a bateria é feita lá Seria algo a ser estimulado, né, e não restringido. Pois é, e o motivo é que a bateria faz mal à saúde e faz mal ao meio ambiente. Tributa a bateria, então, e não o carro todo. Né? Aí a gente vai para as bebidas açucaradas. Bebidas açucaradas. Ou seja, o que é a bebida açucarada? É uma bebida que, se eu pegar o açúcar e colocar dentro dela, esse produto passa a ser elegível não, tributado pelo seletivo. Pelo simples fato de ter colocado açúcar nela e ter transformado a bebida em açucarada. Agora, esse produto, que é capaz de contaminar um outro ao ponto dele ser elegível ao seletivo, ele está na cesta básica. Tipo o insumo, tributado né? alíquota zero. O açúcar, o açúcar que é o veneno, está aqui. Faz esse produto diluído aqui, faz esse produto ser tributado pelo seletivo, externalidade negativa quanto à saúde, no caso.
E está na cesta básica. Não, porque é um produto muito consumido pelas pessoas de classe menos favorecidas e tal. Ué, mas é melhor, então, por muito mais forte razão, a gente tem que tirar isso da alimentação deles. Porque senão a saúde deles vai ser prejudicada. E o Estado vai ter que arcar com isso, com o SUS e tudo mais. Então não tem o menor sentido que o açúcar esteja na cesta básica, como não tem o menor sentido também que o agrotóxico esteja entre os produtos diferenciados com redução de 60%. O agrotóxico, desde as nossas infâncias, a gente sempre escutou que o agrotóxico faz mal à saúde e tal. Eu tenho que lavar meu morango, que eu como todo dia, deixar lá em cloro e tudo mais, para tirar o agrotóxico. Ele não só está com tributação reduzida em 60%, como ele, por estar aqui, ele não pode ir para o seletivo, que tem uma regra expressa nesse sentido. Quem está no diferenciado não pode ir para o seletivo. Ou seja, a impressão que eu tive desta reforma foi uma pior possível. Você ainda tem questões como o split payment. O split payment, ele existe em 13 países do resto do mundo. O IVA existe em 174 países. O split payment existe em 13. Nós migramos para o IVA exatamente porque olha o que o resto do mundo faz. O resto do mundo não faz split payment. Foi para lá. Colocou. Desses 13 países, 6 estão na Europa. Desses 6, 2 desistiram. Vendo aquilo, a União Europeia encomendou um estudo a Deloitte. Vale a pena isso? Custo-benefício é bom? O Deloitte respondeu que não é bom. Custo operacional enorme, custo de complexidade enorme, quebra completa do cash flow das empresas, quebra completa do cash flow, seja porque o tributo que ela ia pagar antes, ela pagaria 45 dias depois, sei lá quanto tempo, ela vai ter que pagar de imediato, porque é na fonte. E você, numa compra e venda, você compra a prazo e vende à vista, o seu crédito só vai lá na frente e o débito é de imediato. Então, fluxos financeiros, split payment, só é bom para setores de sonegação, como já existe hoje. Hoje você tem a fiscalização que é especial, né? Fiscalização especial de ICMS, por exemplo. Você bota um fiscal no estabelecimento, o imposto tem que ser pago no final do dia. Já existe. Já tem esse modelo. Mas é para sonegadora, para devedor, quanto mais, e não para e assim mesmo por um período de tempo. O split payment é para todo mundo. Generalizou, né? E o tempo todo. Entendeu? Eu até acho que deveria, como você falou, pegar setores mais sensíveis. Isso. A implementar. Aí, de repente, legal, né? A gente está vendo que funciona, de repente, botando outro setor, se fosse a ideia permear toda a economia, mas do jeito que foi feito, vai dar uma confusão. O empresário, na sua grande média, não está preparado, né, Gustavo? Não a gente conversa com o pessoal. Nem estão sabendo de nada. Ô, Gustavo, assim, eu te ouvindo assim, eu tenho a impressão que a simplificação foi para o espaço. Foi para o espaço completamente. Esse discurso, né, que estimulou a reforma tributária, precisamos simplificar o sistema, não teve Você vê simplificação. na reforma da renda, essa simplificação que houve com essa questão agora do imposto único de 10% nos dividendos, né? Não é só nos dividendos, né? Mas é focado nos dividendos. Isso aí é de uma complexidade absoluta. Tem que verificar a alíquota efetiva, tem que fazer deliberações de distribuição de lucro para não pegar o lucro acumulado. No próprio exercício, quando o lucro nem está ainda auferido, né? Aí com lei de SA proibindo que você tenha uma distribuição que seja diversa, uma distribuição que ocorra num exercício diverso daquele em que a deliberação ocorre. Certamente isso vai ocorrer, porque é 26, 27 e 28, esse negócio do E, ainda tem uma outra discussão também. Mas, enfim, a simplicidade foi para o espaço. Essa que é a verdade. E Gustavo, mas nos debates ali pré-legislativos, as propostas não eram essas? O que se discutia ali antes? Você fala em relação à renda? De tudo isso aí que você acabou de falar. Eu posso falar. Fala da sua experiência nesse debate pré-legislativo. Eu posso falar das duas. Em relação à reforma do consumo, enquanto estávamos naquela fase em que nós não tínhamos nenhuma discussão quanto à alíquota única, que, ao meu ver, como eu disse, é errado,
mas não estava se criando nenhuma diferenciação para nenhum setor da economia. Os meus debates, eu participei de debates nas várias comissões que foram formadas pela Frente do Empreendedorismo, junto com Mulheres no Tributário, criaram 19 grupos paralelos àqueles que estavam sendo, mas isso aqui é um momento posterior. Antes disso, eu tenho que falar da Emenda Constitucional 132, que foi aí que se deu esse debate a que eu vou me referir agora. Quanto a questão estava ali no âmbito de um cenário em que você teria uma alíquota única, que não haveria diferenciação, as minhas proposições eram sempre no sentido de corrigir determinados aspectos da reforma que me pareciam causadores de grande prejuízo e que iriam de encontro, ou seja, contrariamente àquilo que estava sendo prometido. Por exemplo, conceituação de não cumulatividade. Conceituação de não cumulatividade, a promessa qual era? Que você vai ter direito a crédito amplo e restrito para créditos físicos e financeiros, créditos na aquisição de bens do permanente, créditos nas aquisições de bens de uso e consumo, não o pessoal, mas o bens de uso e consumo da própria empresa, ou seja, amplo e restrito. Tudo aquilo que a Lei Complementar 87 prometeu fazer, chegou a fazer, mas foi postergando. Agora está postergado para 33. Quando começa o outro tributo, ou seja, acabou com isso. Pois é, mas a promessa era, não vamos ter essa discussão, vamos ter uma não cumulatividade ampla e restrita. Mas, quando você ia na PEC 45 e na 110 também, o que você via era a conceituação de não cumulatividade na forma como está na Constituição de 88. E exatamente na Lei Complementar 87, a Lei Candir, os contribuintes foram ao Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, olha, o princípio da não cumulatividade impede o cerceamento que estão fazendo no que diz respeito aos créditos financeiros, créditos na aquisição de bens de ativo permanente. Não tem que postergar nada, tem que ser imediato. Uhum. E aí, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, essa redação que está na Constituição de 88, ela diz respeito exclusivamente ao crédito físico. Ou seja, eu compro uma mercadoria que eu vou revender esta mercadoria, aí você tem direito a crédito. Se eu utilizo um insumo que é utilizado na produção de energia elétrica, por exemplo. Energia elétrica tem ressalvas. Tem que segregar lá tem que segregar e para o comércio não existe. Exatamente. Só existe para a indústria. Para a indústria, se você tiver 2 relógios. Você tem que ter um relógio para o escritório e um relógio para a indústria. E o relógio, isso na indústria, porque no comércio nem isso. E eu fico imaginando o seguinte, um frigorífico, ele é comércio. Ele não industrializa a carne. Ele não vai ter direito ao crédito de energia elétrica. Que é um insumo violento para ele. Pois é, mas havia essas questões todas. O Supremo disse, olha, esse conceito que está na Constituição, a de 88, a original, ela não abrange o crédito financeiro. Uhum. Portanto, você não tem um direito constitucional a brigar pela Lei Complementar 87, dizendo que ela abrange também os créditos financeiros. E era este conceito que eles estavam colocando na PEC 45, 110, dizendo que com esse conceito o crédito seria o mais amplo possível. Uhum. E eu perguntava, por que vocês acham que o Supremo Tribunal Federal vai mudar de ideia? Com que argumento ele vai mudar de ideia, dizendo que esse conceito... E aí eu apresentei, modelos de dispositivos que eu achava que deveriam ser adotados para ter aquela promessa toda. Isso evoluiu. Isso efetivamente, hoje o conceito de não cumulatividade está amplo efetivamente, ele é suficiente para dizer que você tem crédito físico e financeiro, mas colocaram lá o bens de uso e consumo pessoal, que é um dos maiores... Não que eu acho que bens de uso e consumo pessoal devam dar direito a crédito, não acho. Mas para colocar no texto constitucional, isso é uma filigrana tá tudo na do Constituição, conceito, está na Constituição, isso vai gerar STF discutindo isso, entendeu? De novo, vai discutir. Pois é, isso aí para mim foi um equívoco. Foi um equívoco enorme. Ele depois, o que a Constituição mandou é que os bens de uso e consumo impedissem crédito. Mas eles foram além disso. Eles dizem que não só extingue crédito, como gera uma incidência. Por exemplo, você dá um carro para um diretor, que é bem de uso e consumo pessoal, que está sendo dado para uma pessoa ligada à sociedade. A venda desse veículo, ou a doação, que pode se atingir atos não onerosos,
a doação vai estar sujeita à incidência do IBS-CBS numa violenta afronta à competência exclusiva dos estados para tributar doações. Como também na venda de imóveis, a venda de imóveis está sujeita à ITBI, à IBS-CBS, num violento descumprimento à competência exclusiva concedida aos municípios. Aí as pessoas dizem, não, mas a competência é compartilhada. Compartilhada para o IBS, e não compartilhada, toda a competência é compartilhada entre todo mundo, e ainda com a União Federal também, com o CBS. Ou seja, município e estado estão perdendo poder. Município e estado perdem poder completamente. Não, a própria tributação dos dividendos, a 15.270, também tem uma passagem lá que ela fala que não entra na base de cálculo lá da grande fortuna, né? Não grande fortuna, lá, 600 mil, as doações que representem antecipação de legítima ou exato. Ou seja, ao contrário do censo, qualquer outra doação entra. Quer dizer, querem tributar também, querem também tributar a doação como imposto imposto de renda. Olha a confusão que vai dar. Acho que a gente vai ter um teste importante aí dos tribunais, né? Como que eles vão interpretar. Acho que a 15.270 traz muitos desafios de interpretação ali do lado da isonomia. Sem dúvida, sem dúvida. Criou uma série de situações ali, né, Gustavo? Que a gente não... Pois é, mas deixa eu só concluir a questão da tributação do consumo. Portanto, eu acho que o bem justo consumo pessoal... Não deveriam... Não, ainda mais criando incidência, porque o mandamento da Constituição é para estornar crédito, e não para criar incidência. Mas, enfim, melhorou isso e tal. Aí foram evoluindo, teve outras questões relacionadas ao destino também, várias outras. Aposto que você falou, olha, vincular o creditamento ao pagamento da etapa anterior desvirtuou completamente. Pois exatamente, isso eles fizeram, isso foi uma briga feia nossa. Você ficou em cima lá, né? Que eles, sim, mas eles acabaram dizendo, vai ter isso, o que não existe em lugar nenhum do mundo. Aí até eu conversando com um dos artífices da reforma tributária, ele disse, não, existe sim. Existe na Índia e acho que no México também, ou então existe no México, existe na Índia também. Eu falo, sim. Pô, que bom, então, né? a gente que se baseou em um tributo que existia em 175 países, 174 países, nós agora vamos adotar algo que só é previsto em 2 desses países. Se é que é. Eu tive com a Rita Della Fere, que aplicou criou 8 IVAs em 8 países. Ela disse, eu nunca vi isso, já falei para eles que isso não vai dar certo. Foi daí que surgiu o split payment. Porque eles disseram, olha, você pode vincular o pagamento desde que haja o split payment, ou então o adquirente possa pagar o tributo pelo seu fornecedor. Quem em sã consciência você me vende uma mercadoria, eu quero me creditar, você não pagou o tributo, eu vou lá e pago por você para eu poder me creditar, para pegar esse crédito e abater do débito da saída. Quem vai fazer um negócio desse não tem a menor ideia de fluxo de caixa, porque ele vai adiantar um valor que ele poderia pagar só lá na frente. Entendeu? Mas enquanto estava nisso, a minha discussão era quanto às regras de aplicação genérica da tributação no consumo. Quando eu vi na PEC 45 surgir aquela questão a que eu me referi, de regimes diferenciados, específicos, favorecidos e tal, que explodiram assim num volume assim espetacular, um negócio estúpido. Deram regime específico para banco, para o templo da bebida alcoólica que está tributada no seletivo, que são os bares e restaurantes. Estão lá previstos como regime específico. É seletivo por um lado, mas por outro lado é contemplado com uma redução. Pois é, até parques aquáticos foram previstos como elegíveis ao específico. Aí você vai para o regime diferenciado, porque existe uma diferença entre específico e diferenciado. Específico, ele não gera diminuição na carga, o que acabou gerando o oposto. Quando nós vimos a implementação dos regimes específicos, o que há ali é redução de carga, e não um tratamento específico. Os diferenciados, sim, esses são diminuição de tributos de 60%, 30%, 100%, como é o caso da sexta base. Isso eu vou chegar lá, exatamente que eu vou chegar lá agora. Mas, quando se criou isso tudo, eu aqui com os meus botões, disse, calma aí. Se vai ter uma
um setorzinho que seja objeto de um tratamento beneficiado ou diferenciado, ou específico, ou especial, do jeito que você quiser chamar, esse tem que ser o das sociedades profissionais. Por quê? Porque as sociedades profissionais, desde o Decreto-Lei 406 de 68, eles têm uma tributação diferenciada. O ISS, como vocês muito sabem, é fixo. É fixo. Os municípios tentaram derrubar isso durante esse tempo todo. vezes. E nós conseguimos derrubar isso todas as vezes. Desde a Lei Complementar 116, foi a primeira vez que eu atuei em grupo no Congresso Nacional para tentar derrubar isso. E depois, por outras, pela Lei Complementar 157, pela 175. Depois houve interferências no Judiciário. No Judiciário eu fiz a sustentação oral naquele caso. Do PIS/COFINS, que... Não. Quando tentaram dizer que os escritórios tinham natureza empresarial, e que, portanto... sim. o César deve ter entrado lá de emico. Pois é, fui eu que fiz a sustentação. Ganhamos de 7-1. Olha. E o que foi ótimo para mim, porque tirou de mim aquela imagem de 7-1 Brasil e Alemanha. Agora eu vou nesse dobro no 7-1. Agora, quando eu penso no 7-1, não penso Tem outro símbolo, né? E aí, disse assim, olha, se tem que ter um, tem que ser esse. E aí nós começamos a nossa movimentação em relação a isso. Levamos ao Senado, né, conversamos com vários parlamentares, sempre as 44 instituições. Eu ia para lá, levava o meu PC, botava no Zoom, botava as 47 instituições aqui com um parlamentar aqui, com um senador aqui. Olha isso aí. Ia mostrar, inclusive o Rodrigo Pacheco, na época era presidente da casa, né? Mas eu pedia o regime específico. Por que o regime específico? Não era uma arrecadação menor, era um regime como eu ia pedir em seguida, na 214, ia pedir tributação fixa, que tem toda a fundamentação no mundo, entendeu? Porque na tributação fixa não é um benefício fiscal, o Supremo disse isso lá em 80, nos anos 90, com todas as letras, não é benefício fiscal, até porque você pode ter que pagar ISS sem ter um percentual do faturamento, sem ter faturamento. Tá? Se o senhor receber esse benefício, para alguns pode não ser para outros. Pois é, igual lucro presumido. Você vai ter que pagar lucro presumido independentemente de ter lucro. Você tem que pagar ISS independentemente de ter faturamento. Então, não é um benefício fiscal. Então, nesses casos, o que eu ia pedir era isso. Mas eles, vendo a pressão, que é toda a classe média brasileira, né, meu amigo? É tudo profissional liberal. É médico, dentista, engenheiro, arquiteto, tudo. Eles não deram específico, mas deram uma redução de 30%, que foi daí que surgiram os 30%. E tem mais briga pela frente. Porque se você compara 30% com os 60%, você vai ver que, por exemplo, o jornalismo está nos 60%. Por quê? Aí eles dizeriam, era liberdade de expressão, defesa da democracia e tal. E o contra-argumento eu teria para dizer o seguinte, olha, quem defende a liberdade de expressão do jornalista somos nós advogados, e quem defende a democracia também somos nós advogados, e a jornalismo não tem o artigo 133 da Constituição Federal que diz que é indispensável, que é indispensável a administração do Poder Judiciário, que é um pilar da República. Né? Então, e aí nós conseguimos esses 30%. Quando chegou na Lei Complementar de 214, a história continua. Aí colocaram lá na definição, no dispositivo que tratava dos 30%, colocaram lá. Não, porque serão tributadas com redução de 30% as operações. E aí relativos a profissões regulamentadas que sejam científicas, culturais ou artísticas. Aí eu fiquei pensando, bota operações, o que eles vão dizer? Só com pessoa física. Porque eles tinham aquele negócio que o B2B, né, entre pessoas jurídicas, você sempre transferiria o crédito. Então você não tem necessidade de ter essa redução. Na pessoa física é que seria. E que o direito não seria, que é uma atrocidade, né? Que o direito não seria ciência. Há quem diga que direito é técnica, não é ciência, porque a ciência pressupõe um fenômeno da natureza que é estudado e depois você tira a ciência realmente estuda isso e tenta prever o que vai ocorrer a partir
dessas, que o direito não O ocorreria direito não isso. admite ensaio, você não consegue reproduzir em um ambiente de laboratório para validar uma hipótese. Pois é, Através de é. ver esse pensamento, né? E basta uma decisão do Supremo que muda. Muda tudo completamente. Aquela- Ainda tem esse desafio especificamente, né, no Brasil. Pois é, aí quando chegou no 214, aí sim a gente foi para os 19 grupos de trabalho, que foram formados pela Frente do Empreendedorismo, junto com as mulheres no tributário, que foram os grupos que chamavam paralelos. Eu dizia que não, paralelos eram aqueles que eram formados pelos representantes da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, que, com a legitimidade absoluta para atuar nisso, já tendo em vista que são partes nessa relação, mas os contribuintes tinham que ter assento ali. As representações dos contribuintes tinham que ter assento ali. Então formaram-se os grupos paralelos, que eu sempre que ia lá falar, dizer, estes grupos, eles não são os paralelos, eles são os oficiais. Os paralelos são os outros, porque aqui está na casa do povo, né? No Congresso Nacional. Né? E ali eu apresentei projetos, sempre acompanhado de todas essas 44 instituições, dizendo o seguinte, olha, vamos listar. E aí coloquei o advogado lá no meio, aí já não tinha mais esse negócio da questão de operações e tal. Pegamos todas as jurisprudências que eram contrárias ao contribuinte em relação ao ISS fixo, o fato de você ser limitada, os médicos, né, que eram limitados, não poderiam ter, que eram considerados empresariais. Não poderia juntar, por exemplo, 2 profissionais de 2 áreas, no caso da marcas e patentes, por exemplo, propriedade industrial, você junta advogado e engenheiro, o médico se junta a enfermeira, enfim, o dentista se junta ao protético. Você não pode porque você não é mais uniprofissional. Não é uniprofissional especificamente. Colocamos essas coisas todas lá e foi aprovado, e aí nós tivemos uma cobertura boa. E não sei se você viu, Júlio, na parte de eventos, né, Gustavo, se você pegou, me chamou a atenção, do dia eu estava lendo lá, organização de eventos, né, que também entrou num dos regimes especiais com 60% de alíquota, né? Então, se você for trouxer um show internacional para o Brasil, por exemplo, o Oasis vai tocar, a alíquota é diferenciada de show, mas, aquilo que você falou desde que, né, me lembrei desse desde que tem apresentação de artista brasileiro em conjunto, tem uma margem. Representação, gente? A apresentação de artista brasileiro. Sim. Então, por exemplo, se você trouxer assim uma banda, Guns N' Roses, que vai tocar aqui, por exemplo, agora, né? Vai pagar, vamos imaginar, 26%, né, de CBSBS, em tese. Não, mas eu coloquei a abertura aqui, uma banda nacional, por exemplo, fiz um evento. Então, tipo assim, isso vai influenciar até a produção cultural, porque de alguma maneira você vai ter que criar mecanismo para estar numa alíquota menor. Porque senão a alíquota do ingresso vai pegar a alíquota cheia de 26 e tanto por cento, enquanto um show nacional vai pagar 60% reduzido. 26 decorre aí do seu... 28 e tanto, né? Da sua benevolência aí. Porque a alíquota geral, eu acho que vai chegar a 30%. Porque repare só, a alíquota é o somatório da CBS com o IBS estadual com o CBS municipal, e os estados e municípios podem estabelecer suas alíquotas sem limite. As pessoas acham que a alíquota de referência é o limite. Não é o limite. Não, o limite acho que é o produto da arrecadação, não pode aumentar a arrecadação. Sim. Então eles vão ficar numa certa forma, mas se algum município encontrar um jeito de aumentar a alíquota para quanto ele quiser sem aumentar a arrecadação, né? Ô, Gustavo, eu tô percebendo que de tudo que você está falando aí, o contencioso vai aumentar, né? O contencioso. O contencioso vai aumentar. E com isso, você chega, eu acho que é o pior problema da reforma tributária. Porque a impressão, quando eu olho assim, eu estava conversando com um segundo, Hugo de Brito Machado, segundo filho do... segundo. E ele me lançou uma frase que eu adorei, rapaz, que foi a seguinte. A impressão que se dá é que você está num curso de aviação em que chegaram pro piloto aprendiz, ensinaram ele a decolar, a voar, mas não ensinaram a decolar. A pousar. Então você está perdido aí. Como é que eu decolo? Como é que não sei? Porque, obviamente, vai ter contencioso. As pessoas dizem, o meu queridíssimo Eurico de Santi, que foi, a meu ver, o autor intelectual da reforma tributária sobre o aspecto jurídico, ele diz, não haverá contencioso. Desculpa. Mas haverá, muito otimismo, né? Muito otimismo. E haverá muito contencioso. Também acho. Todas aquelas questões que se utilizavam lá no passado para dizer, olha, você não vai mais discutir se isso é um tênis, se isso é um sapato, se isso é um bombom, som de valsa, se isso é um waffle, não vai existir mais, porque não tem, qualquer um dos dois vai ser tributado do mesmo jeito. Isso acabou. Você tem um produto diferenciado que diferencia os produtos por NCM,
Que era o que eles diziam. A briga da NCM, vamos acabar com isso tudo. Não, tá aí. Ah, São infelizmente. milhares de produtos sujeitos a isso. Imagina a discussão quanto ao destino, É. com essa conceituação que está posta lá na 214. Vai ser enorme. Todas as brigas relativas à não cumulatividade, à questão do uso e consumo. Então, não tenha dúvida. Agora, o que eles estão fazendo? Você, na reforma tributária, muito bem feito, isso foi um dos grandes avanços da reforma tributária, colocaram uma norma só, que vai ser aplicável tanto para o CBS quanto para o IBS, e todos os municípios, todos os estados vão ter que obedecer aquela norma só, eles não podem criar normas relativas a fato gerador, base de cálculo, contribuinte, nada, responsabilidade, é tudo na 214. O que adianta uma lei só se você vai ter 27 intérpretes, não só da fiscalização, quanto de todos os órgãos que foram criados de primeira e segunda instância administrativa para julgar as impugnações aos autos de infração que forem elaborados contra os contribuintes, como pelo CARF ainda, porque o CBS vai ser julgado pelo CARF. Aí você tem 27 intérpretes diferentes para uma norma só. É como se fossem 27 normas diferentes, sendo que nenhuma delas definitiva. Então, a insegurança jurídica para o contribuinte é E gigantesca. tem que harmonizar com a União, Pois né? é. Aí o que você faz? CBS, Você né? tem 27 unidades da federação que vão primeiro harmonizar entre elas. Porque tem uma harmonização no comitê gestor. Aí você, não sei daqui a quantos anos, você chega a uma uniformização do IBS. O CARF foi julgando aqui em todas as suas instâncias a opinião da União Federal relativa ao CBS. Aí, daqui em 2050 e poucos, você vai ter a posição de IBS e CBS. Aí você tem aquele órgão, chat, né? Comitê de Harmonização do da administração tributária. Comitê de Harmonização da administração tributária. É o chat, né? Que eles chamam. Quase chato, né? Chat GPT. Aí você vai harmonizar. Aí a proposta original era de que, vem cá, como é que os contribuintes não estão participando disso? Esse órgão tem que ser paritário, porque você está harmonizando algo que é relativo à decisão de órgãos que são paritários. Então você teria que ter um órgão paritário aqui. A ideia era uma paridade à la brasileira. Os estados são representados, os estados e municípios representam 1/3, a União Federal representa 1/3 e o contribuinte representa 1/3. Mas que paridade Nesse é comitê essa? de harmonização. Nesse comitê de harmonização. Então não tem paridade, é 1/3. É. Não tem paridade. É 2/3 é Dois público. terços terra, não tem. Pois é, e tem uma coisa pior. Que a União Federal, o CARF, ele pode examinar questões de legalidade. Por exemplo, se tem uma instrução normativa como essa que foi aprovada hoje aqui, no dia 18 de dezembro de 2025, relativa a essa questão do imposto de renda. Se ela tiver alguma ilegalidade, ela não vale. O que vale é o princípio da legalidade. Essa questão de confronto, de discordância entre a instrução normativa e a lei, ela pode ser examinada pelo CARF, sem problema algum. Isso é proibido no comitê gestor. Em todas as decisões que são proferidas em relação ao IBS, não se pode examinar questão nem de constitucionalidade, nem de legalidade. Aí vai examinar o quê? Pois é, no CARF você não pode examinar Inconstitucionalidade. questões de inconstitucionalidade, que eu já acho equivocado, mas é um negócio que é aceito e eu não costumo brigar contra coisas que não... É aquela reserva de jurisdição, né? Exato. Eu tenho milhões de argumentos contra isso, mas não vou nem entrar mais, porque não vale a pena discutir isso. Agora, a legalidade, o CARF sempre examinou questões de legalidade. Então, o que vai acontecer? Quando for harmonizar, vai harmonizar o quê? Vai prevalecer o CARF em relação a uma questão de legalidade que o comitê gestor não pode examinar? Não pode examinar. O que vai acontecer? Contribuinte vai para aí você vai para a justiça. O que você encontra lá? E tem que decidir qual justiça, estadual, federal. Pois é. Não tem isso, né? Pois é. Aí você vai para uma ação declaratória de nulidade do auto, alguma coisa assim. Uma Netflix da vida. Netflix tem clientes em todos os 5.000 e poucos municípios que nós temos no país. A tributação é no destino. Não é mais na origem. Porque se fosse uma discussão anterior, ele ia para o tribunal do domicílio dele.
Lá em São Paulo. A Netflix é em São Paulo. Ele ia para lá e discutia lá. Colher ISS em São Paulo, tá tudo por lá, então. Pois é, agora as relações jurídicas se estabelecem entre a Netflix e todos os consumidores que estão espalhados pelo Brasil. Significa dizer que para o IBS ela tem que ajuizar uma ação nos 27 estados. E pior, tendo como um litisconsórcio passivo todos os municípios, porque todos têm que se... Será que Não, é isso. Qual é a outra regra? Será que a gente não 5 mil pode colocar- municípios Qualquer litigando? outra regra depende de alteração da legislação que não houve. Ô, Gustavo, Não houve. não tem como, de repente, colocar o comitê gestor num polo passivo, não? Acho que Sim, o a minha proposta é essa. Delegar, uma delegação Não, pro comitê. Cadê essa delegação? Não tem não, escrito? Não, vai ter que não criar, tem. vai ser na Não, tem. jurisprudência. Não, mesmo. eu participei há 2 semanas de uma reunião muitíssimo interessante que me foi posta lá pelo Fernando Scaff da USP, em que, no Supremo Tribunal Federal, estava presidindo o painel, era um painel, estava presidindo o painel o presidente do Supremo, o ministro Fachin, estavam presentes lá a ministra Regina Helena, o ministro Paulo Domingues, defendendo a proposta do STJ, que eu vou explicar já qual é, e estava presente também o Leonardo Alvim, que é procurador da PGFN, era assessor do AGU, né? AGU, o Messias, né, que hoje em dia está sendo cotado aí para o Supremo Tribunal Federal. Estava presente, obviamente, o Fernando Scaff e um economista, fugiu o nome dele é um nome diferente, enfim, fugiu agora. Uhum. Estavam os dois lá como apresentadores, porque foram eles que organizaram o painel evento. Então, o Leonardo Alvim representava a AGU, o Regina Helena e o Paulo Domingues representavam a STJ e eu os contribuintes. Uhum. Entendeu? Então apresentou-se a proposta da ministra Regina Helena pelo STJ, que eu acho que tem traz um aspecto muitíssimo bom sobre esse aspecto de evitar isso que te causou tanta surpresa, que é o princípio do litigante único. O que é o princípio do litigante único? Em vez de eu ir propor, nesse litisconsórcio passivo, essas ações todas contra todos os municípios do país, no caso da Netflix, agora não é só Netflix, não, Mercado Pago e tudo mais. Streaming desse aí. Pois é. Aí, o que ela diz? O que eles dizem, né? A proposta também é do STJ, na verdade, a proposta. Vamos fazer por alçada ou por outro critério objetivo a atribuição à União, aos estados e aos municípios para representar o IBS-CBS, representar todos os entes públicos na discussão do CBS e IBS, dependendo, por exemplo, do valor da causa. Se o valor da causa for alto, União Federal representa. Então você briga com a União Federal. Se for um valor médio, estados. E se for um valor pequeno, municípios. Aqui já vejo um problema, porque os municípios e estados não vão aceitar isso, não. As grandes capitais não vão aceitar isso. Pois é. São Paulo vai aceitar. Então o que acontece? Aí nesse debate, o que eu suscitei foi o seguinte: vamos imaginar que haja uma discussão que diga respeito a destino. Eu estou brigando contra um município que entendeu que o destino era um, e eu, contribuinte, entendo que o destino é outro. Aí, só que a minha causa vale, sei lá, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Uhum. Entendeu? Quem vai defender esse caso? A União Federal. Não, federal, Num tribunal estadual. Ou seja, eu brigo com o município, a União defende e a discussão se dá num tribunal estadual. Então, os três misturados aí. Aí, qual é o interesse que a União vai ter nisso? Discutir uma questão de destino. Essa questão ela é zero importante para a União, não afeta para a União Federal. Ela não afeta a União, é destino. O CBS não tem esse negócio de destino. O CBS é cobrado e ponto final. Aí chega no meio do caminho, a União resolve transacionar. Ela tem legitimidade para transacionar? O CBS é verdade, né? Porque como é que vai ficar o IBS, né? Pois é. Ou desistir de um recurso, porque, pelo motivo que for. E se o valor da causa cai no meio do caminho?
porque a justiça entende que aquele valor não era nada disso, está se discutindo O proveito aqui. econômico não é esse, É. mudou aqui tudo. Está se discutindo aqui só algo que esteja dentro da esfera ou do Estado ou do município. Vamos mudar a representação? Tem uma série de coisas nesse projeto que tem que ser muito discutidos. Aí nós vamos para o projeto da AGU, né, foi ali representado, foi ali defendido pelo Leonardo Alvim. Eu gosto muito desse projeto, eu acho esse projeto melhor. O que ele diz? Que você cria-se uma estrutura virtual com desembargadores estaduais e federais. Os desembargadores estaduais vão, obviamente, representar estados e municípios, como é hoje. Se for discutir uma questão de ISS, você vai para o TJ, que é estadual, não tem tribunal municipal. E os federais representam ali a CBS. Então, são desembargadores que vão compor esse tribunal em primeira e em segunda instância. Então, você resolve questões de precatório, questões de penhora, você resolve todas as questões que eu tenho um tribunal único. Seria uma justiça especializada. Isso, uma justiça especializada em IBS, não é nem tributário, é em IBS, para realmente resolver isso. Mas não um tribunal novo, é só uma câmara talvez nova, né? Assim. É um Teria que ser tribunal tribunal novo, novo, tanto né? é que a proposta é por PEC, entendeu? Porque Mas com sede em Brasília? Ou não, cada estado... a sede é no ar, é na nuvem, que é um tribunal integralmente virtual. Virtual, né? A proposta é essa. Então você, na verdade, você não tem mais essa questão do domicílio e tal, você vai propor ação na nuvem. E ali você vai ser julgado, entendeu? Agora, isso é muito atacado pelos representantes do STJ, porque dizem, olha, isso vai criar uma complexidade. Em primeiro lugar, é uma novidade que nunca existiu, Mas nunca houve, mas a gente se daí a adapta, gente tem que né? inovar, né? O mundo mudou, né? Pois é, isso é algo que vai trazer muitíssimos gastos e é inusitado, não saberemos como lidar com isso, você vai ter que ter alocação de vários profissionais e isso vai federalizar a discussão, entendeu? Eu tenho um aspecto, eu sou contrário a esse projeto, que é o fato de que ele prevê que eu tenho que esgotar a fase administrativa para poder ingressar em juízo, que eu acho um equívoco absoluto e, aliás, inconstitucional, como o Supremo já decidiu lá atrás. Você não pode ser cerceado do direito de ingressar em juízo. Imagina, ainda mais no administrativo desse, louco, eu tenho que enfrentar esse negócio todo. Aí diz, não, você pode desistir no meio do caminho, você só tem que ingressar. E se você desistir no meio do caminho sem um trânsito em julgado na esfera administrativa, você vai ter que ir para a primeira instância desse tribunal. Se você tiver um trânsito administrativo, você já pula direto para a segunda instância, que aliás era até um projeto do meu guru, Gilberto Leocanto. E tem até um livro sobre isso, né? Isso aí chegou a virar, está previsto na Constituição, emenda 7 de 70, se não falo de memória, que era exatamente isso, você pulava para a segunda instância. Não vingou no passado. E tem um motivo, você tem produção de provas que no administrativo não são feitas da mesma forma como no judiciário. Você acha que é por isso que não vingou, então? O quê? O Esse do 770? Talvez seja. Eu não sei. Probatória, né? De usar para a gente, porque a gente vem no contexto administrativo, vai para o judicial, ignora tudo a condição administrativa e recomeça do zero. De alguma maneira tem que ter grado, Eu me lembro que em 70 eu tinha 6 anos de idade. Mas o que aconteceu, e aí eu tinha tido uma conversa com um amigo meu, um grande amigo meu, Felipe Renault, que é um excelente tributarista. Sim. E o Felipe me surgiu com uma ideia que me pareceu muito boa, que foi o seguinte: vamos criar algo virtual, mas não com esse tamanho todo. Vamos manter os tribunais como existem e vamos, de repente você poderia ter o litigante único, que é proposto pelo STJ, que eu acho muito boa essa ideia, não com esse critério de valor, porque eu acho que esse critério de valor não vai... E tem que tratar equalitariamente União, Estados e municípios, e não por critérios que formem uma hierarquia, que não existe hierarquia entre unidades da federação. Mas a proposta do Renault é a seguinte: vamos fazer um órgão virtual que vai julgar tão somente IRDRs. Ou seja, se tem um conflito, hoje em dia, se tem um conflito dentro do tribunal de posicionamento, você tem o IRDR, joga para um órgão especial, ele julga o IRDR e uniformiza a jurisprudência, e essa uniformização tem que ser em 1 ano. Então eu tenho todas aquelas questões do TJ julgar e tudo mais. Quando eu começo a ver que há decisões que são discrepantes em relação a TJs, e entre TJs e a Justiça Federal,
dos tribunais federais, dos 6 tribunais federais, o que eu posso fazer, segundo a proposta do Renault? Apresentar um IRDR. E aí, porque hoje em dia você não pode ter IRDR em relação a tribunais diversos, quanto mais em tribunais estaduais e federais. Mas nessa situação poderia. E aí você joga tudo para esse e ele tem um prazo de 1 ano para uniformizar a jurisprudência. Isso é uma proposta, como na conversa que nós tivemos nesse dia, que uma frase que foi levantada por ele que eu achei ótima. Olha, isso aqui, porque, na verdade, qual é o problema disso tudo? É o IVA dual. Se nós não tivéssemos IVA dual, nós não teríamos esse problema. De competência. Eu até tentei investigar como é que era na Índia e no Canadá, que são os 2 únicos países que... E eles têm uma justiça diferente. Eles até têm, na Índia, tem um tribunal só que julga isso, mas não há o problema de divisão de atribuições judicantes às entidades da federação. E Canadá é muito complexo, é específico para Quebec, enfim. Eu tenho que aprofundar mais isso para entender melhor ali se a gente traz alguma coisa dali. Mas o IVA dual foi o grande equívoco. Esse IVA dual gera esse problema. Tanto na fiscalização, quanto no contencioso administrativo, quanto no judiciário. Então, você tem esse problema. Então, nenhuma solução será ótima. E o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente tem que ter uma solução boa. E essa solução, acho que é a que mais se aproxima de algo que pode ser bom. E aí, na conversa, a gente evoluindo, aí a pergunta, por que eu não posso... Porque os estados e os municípios, eles abriram mão de tanta coisa. Abriram mão de definir fato gerador, abriram mão de contribuinte, abriram mão de responsável. Conceder benefício fiscal. Conceder benefício fiscal, uma limitação absoluta. Entregaram tudo para o comitê gestor. Por que o comitê gestor não pode também ser um substituto processual? Entendeu? E aí eu resolvo o problema do litigante único em relação ao IBS, que é o problemático. O CBS não é problemático. O CBS eu vou para a União Federal. Se eu coloco o comitê gestor como substituto processual, toda vez que eu falo processual, me vem tributar, né? Substituto processual, acabou, eu tenho litigante único. Mas não vai ter condições estruturais. Aí seria que ter uma procuradoria específica também, né? Porque vai ter uma briga do Estado. Quem vai representar? Pois é, nós temos uma solução para isso. A mesma solução que deram na fiscalização, muito mal dada, porque a solução que deram para a fiscalização, ela acaba permitindo que todos os municípios que não tenham aceitado ser participantes da fiscalização, eles podem lavrar autos de infração em separado. Se eles quiseram algo diferente disso, eles não escreveram. Isso tem que ser modificado. Mas a ideia qual é da fiscalização? Você tem um titular e um co-titular. E participantes. Mas só tem 2. Você poderia fazer isso com estados e municípios. Um titular, um co-titular e participantes. E você não precisaria de criar uma procuradoria. Quer dizer, teria que ter uma procuradoria. Pode ser uma delegação, né, ali, né? É uma delegação entre todos os estados. Não tem no comitê gestor. Você não tem a representação dos 27 estados e não tem 27 cadeiras que continuam vagas. É a briga aí, para 5 mil ocuparem 27, né? Porque as 2 associações não conseguem achar o que... Isso é risível, né? Isso é risível. A gente não tem condição nem de montar a estrutura pública que vai administrar o presidente. Isso é para as ações do contribuinte, né? Você imagina as execuções fiscais também, a dor de cabeça que estão tentando resolver por lá. Como é que vai ser esse ajustamento? Você que me execução fiscal, você também nem sabe também. Não sei. Não chegou nada lá ainda não, na PGFN, nada? Não tô sabendo não. Também atuo muito em defesa, né? A execução fiscal já atua há alguns anos. Mas os colegas fazem execução fiscal, porque ou vai executar a CBS, executa logo Mas acho que para a União não muda muito. Vai escrever em dívida ativa eventual CBS devida e vai fazer a execução fiscal. O problema mesmo é a IBS. Que os municípios nem estão ocupando a cadeira ainda do comitê gestor aí. Não. 5 mil municípios para 27 vagas, vai ser uma briga aí. Pois é. Vai ser o quê? Eleição? Não, eles têm que fazer uma eleição, né? Eles têm que apontar. É uma briga entre a AMB, o CNM, né? Tem a Confederação Nacional dos Municípios. E das capitais ali, eu acho. Isso. Associação dos Municípios Brasileiros, exatamente. Então tem essa disputa lá para saber como é que vai dar esse pleito lá entre eles. Mas também, 5 mil e tantos municípios. É difícil arranjar
é razoável Mas esperar. tem que eleger lá, eles têm que, de alguma forma, tem que se organizar para fazer isso. Né? Senão não tá arriscado a reforma nem entrar em vigor, né? Pois é, porque todas as decisões que sejam proferidas pelo comitê gestor passam a ser questionáveis. Porque ele não está agindo, as decisões que são proferidas por ele não estão. Ele em si não está. Ele não existe ainda, né? Só existe exatamente. formalmente na lei, né? Não tem física, eles não têm como tomar decisão. Não tem. Nenhuma. Não tem. Um vício de forma, de origem. E aí, Rogério, chegamos ao final, né? Estamos indo A aqui. gente achou que ia conter o horário e já tem. Não, tem dar que uma ter hora. horário Aí, do Gustavo. Eu tô preocupado com o horário do Gustavo aqui. O Brigagão tem a agenda dele aí. Tá no limite aí. A gente até agradece aí, Brigagão, pela sua disponibilidade, né, Rogério? Eu que agradeço, rapaz, eu que agradeço. A gente tem muita coisa a enfrentar, essa tributação dos dividendos é uma tributação que a gente já estamos enfrentando aqui. Não, eu queria só fazer só uma consideração breve do Gustavo, que a gente estava num evento lá em Santa Catarina, né? Você palestrou lá, e uma coisa me marcou, só para encerrar, tá, Júlia? Coisa rápida. Não, Quando você falou, quando você ingressou lá no Olho a Canto, né? Vocês tinham um departamento de DDL, né? Isso. De quê? Distribuição disfarçada de lucro. Porque, tipo assim, porque quando se tributava dividendo, uma das grandes questões que eu imagino naquela época, né? O dividendo por ser tributado em 95, né? 95. Então, quem vivenciou aquela época. 249. Eu não peguei essa, quando eu comecei a militar, já não tinha mais distribuição do dividendo. Então, o tributarista atual nem tem ideia como era antigamente essa dificuldade. Isso foi objeto de uma atuação também muito interessante nossa. Só que nessa, nós organizamos 207 instituições Olha isso. representativas de todos os setores da economia em todos os 4 cantos do país. Isso foi aprovado num assodamento absurdo na Câmara dos Deputados, a 2337, lá atrás, que tributava os dividendos, a iniciativa do ministro Paulo Guedes. Quando chegou ao Senado, aí nós formamos um grupo, era mais fácil, né, do que lá atrás. Formamos um grupo, isso foi inflando, chegou a 207 instituições. E fizemos 4 manifestos ao relator senador Ângelo Coronel, que foi o relator. Apresentamos esses 4 manifestos. Um deles eu apresentei esse manifesto, eu estava numa cirurgia. Eu estava no hospital. Eu tenho uma foto que eu estava dentro da sala, daqui para cima, vestido só. Porque eu participei. Fazendo a live, né? Era na Fiesp. E eu estava. Não, era na Fiesp físico. Físico. E eu participei virtualmente no telão. Aliás, participar em telão nessas situações é bem melhor, porque você fica enorme na coisa, né? E eu apresentei o manifesto para o senador, que acabou, de tanto manifesto que eu entreguei para ele, acabou virando um grande amigo. E o senador fez assim, no Congresso da BDF, final do Congresso da BDF, numa homenagem à ministra Regina Helena, que ele participou também, nós entregamos o último manifesto para ele lá, ele disse assim, olha, esse 2337 não vale nada, e pum, como se estivesse jogando no lixo. E arquivou o projeto nunca mais andou, depois é que veio o 1087 com essa tributação assim, engenhoca, né, de cálculo complicadíssimo. Acima de tanto. Tem que comparar a alíquota efetiva com a alíquota nominal, blá, blá, blá. E, agora, o que nós mostrávamos nesse manifesto era o absoluto retrocesso que era tributar os dividendos. Porque o que é o dividendo? É uma ponta onde pousa aquele avião que o Hugo se referiu. Ele pousa na mão dos dividendos, dos acionistas, dos sócios, mas ele nasce na empresa. Então, é um valor que surge na empresa e acaba nas mãos do sócio. Você tem 3 possíveis formas de tributar isso. Ou você tributa tudo concentrado na pessoa jurídica, ou você tributa tudo concentrado no sócio, como já existiu no Brasil, e como é no resto do mundo, que é a tributação das partnerships, que você passa o lucro, que eles chamam de pass-through, o lucro passa pela pessoa jurídica sem ser tributado e é tributado exclusivamente na mão do sócio. A alíquota a gente discute depois, mas é assim que se dá. Ou você tributa aqui, ou tributa bifasicamente. Entendeu? Aí diz, só 3 países fazem. Mentira! Isso é da OCDE, mas tem vários outros países pelo mundo afora que não estão na OCDE, como nós, que tributam de forma concentrada na pessoa jurídica. Uma alíquota pesadíssima, 34%. A alíquota efetiva é menor. Conserte-se os problemas que tornam a alíquota efetiva menor.
a faixa do lucro presumido está baixa. Então aumenta a faixa. Aumentaram agora, né? Vou aumentar. Pois vamos aumentar em 10%, com outra questão que a gente podia Não, ficar acima aqui uma de 5 semana. milhões. Vou aumentar. Também criaram uma matemática lá. E sem respeitar totalmente o direito adquirido, benefícios condicionados e a prazo certo. Porque só os condicionados, a implementação da condição tem que já ter sido feita. E o que está ainda cumprindo? Como é que faz? Não tem direito adquirido? Bom, enfim. Mas essas são as 3 possibilidades. O Brasil, durante 70 anos, adotou a bifásica. Em 95, em que era secretário da Fazenda, um grande amigo meu, que é o Everardo Maciel, decidiu o seguinte: não vale a pena, causa um contencioso gigantesco de distribuição disfarçada de lucros, que são as coisas que mais eu estou escutando os meus clientes estão querendo fazer agora. Voltar da DDR. Não, eu vou botar as despesas da minha filha dentro da sociedade. Posso? Ai, meu filho, isso vai te gerar um auto de infração, você vai discutir durante anos. Eu achei curioso, naquela época, né, o Gustavo falando, lá a gente tinha um departamento, você tem uma equipe de advogados só para defender os clientes. Só para isso. Vai voltar esse contencioso vai voltar, todo. Né? Aí uma repórter da Folha uma vez se virou para mim e disse: vem cá, vocês tributaristas são tão contrários à reforma tributária, por quê? Porque vocês vão ficar, é tão simples que vocês vão ficar sem trabalho? Eu falei: minha filha, eu vou ter que decomplicar meu escritório para tentar salvar meus clientes. Eu estou aqui com o chapéu de cidadão, eu não estou com o chapéu de advogado, não, porque para advogado é um maná, advogado, contador, todas as pessoas que estão ligadas à matéria, vai ser um maná. Agora, então, e tinha complexidade inerente à própria tributação dos dividendos, é muito mais a operação que tem que ser feita, a complexidade legislativa, a complexidade de controles contábeis, todos os motivos do mundo para não tributar dividendos, a evitar. Vocês lembram que a partir de 95 você já teve ali uma formalização da economia muito maior. As pessoas começaram, aqueles que estavam na informalidade, pularam para a formalidade porque tinha um tratamento que era mais condizente com aquilo que eles entendiam como aturável, né? Então, enfim, essa tributação dos dividendos, ela vai fazer com que a gente volte para aquele cenário. E os nossos escritórios vão voltar aquele departamentozinho lá de distribuição disfarçada de lucros, porque é isso que muita gente não tem como fazer. Complicado. E vai ser esse teste, né? Pô, a gente vai ter que ter muita discussão. Olha só, Gustavo, imagina dois sujeitos. Um recebe 50 mil de dividendos, outro recebe 50.100 reais de dividendo. Excedeu 100 reais. Vai tributar tudo. Vai tributar tudo. Não vai tributar só em cima do sobre o QCD. O cara vai passar a receber 45 mil. Esse aqui vai. A gente vai ter que passar por esse teste agora para saber como que a gente. 50 e 50 e 10 já tem tributação sobre tudo. Qualquer valor. Qualquer outra. Que a gente não está habituado com isso. A tributação sempre foi progressiva por faixa. Não, é a diferença de tratação. Você tem três situações que são previstas nessa lei. O imposto de renda na fonte, para os dividendos são distribuídos para os nacionais, o imposto de renda na fonte para aqueles dividendos são distribuídos aos estrangeiros, e o imposto de renda mínimo, que é na declaração, lá no final do ano. São 3 regras diferentes. As 3 regras diferentes na 15.270 são tratadas de forma diferente no que diz respeito à possibilidade de pagamento. Por exemplo, o estrangeiro não tinha a previsão de pagamento até 28, que é outra coisa que gera uma discussão enorme, porque a lei fala em 26, 27 e 28. Esse E28 significa que eu vou ter que pagar um pouquinho em 26, um pouquinho em 27 e um pouquinho em 28? Ou é até 28? Agora o perguntão disse que é... Até 28. Ele não disse que ele utiliza a palavra até 28, entendeu? Que deixa a gente ainda na dúvida. Agora, isso para os... Eu também disse em relação agora ao imposto de renda na fonte para os estrangeiros que ele pode pagar até 28, mas na lei não está. E tem tratamentos diferenciados para o imposto de renda na fonte para estrangeiros e para nacionais. A lei muito mal escrita, uma complexidade absurda. Eu fico imaginando os leigos tendo que... qual é a alíquota efetiva da empresa? Tem que pegar a minha alíquota efetiva, que é transformada primeiro com uma base de cálculo, depois com outras deduções. Aí soma, se for abaixo, qual é a alíquota que eu vou pegar? Vou pegar o valor da minha receita descontada, aí divido por 60 mil, diminuo de 10 para descobrir a alíquota, aí eu pego essa alíquota efetiva, somo, aí ficou acima ou abaixo de 34%, se for acima, eu vou ter direito a um crédito, e aí eu pergunto, o que o investidor estrangeiro
vai fazer com esse crédito? Foi o que eu falei lá na comissão. Aliás, na comissão, teve uma questão interessante, porque eu fui trucidado lá pelos deputados governistas presentes. Eu comecei falando, não, porque isso aqui é um projeto Robin Hoodiano, que pretensamente retira dos super ricos para dar para os pobres. O que é super rico? Super rico? Super rico é Elon Musk, é Bill Gates. Esse é que é o super rico. Isso é uma renda alta, obviamente, para os padrões brasileiros, mas se você considerar super rico, você tem um monte de funcionário público que é considerado super rico, é isso mesmo? Vocês, deputados, são todos super ricos? Dependendo do critério, né? Pois é. E aí, por causa disso, um deputado especificamente, o Lindenberg Faria, ela pegou, não, porque estatisticamente isso é uma coisa minúscula e blá, 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 blá. Aí o que eu respondi foi o seguinte, vem cá, você está beneficiando, você está retirando de 143 mil para privilegiar 10 milhões de pessoas, esse número já mudou muito. Você tem que ver que esses 143 mil aqui, se eles deixarem de existir, esses 10 milhões aqui perdem os seus empregos. Esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, que eu falei tanta coisa séria aqui para a gente ficar discutindo se o termo super rico é bom ou não é. Eu falei, por exemplo, das partnerships que eu acabei de me dizer, que o deputado Lindenberg Faria, na época lá de um dos projetos que queria acabar com a tributação fixa, e nós tentamos demonstrar o absurdo que seria isso, foi exatamente ele e na época ele era senador, ele e o senador Francisco Dornelles, que nós fizemos uma reunião com as entidades da época, a gente agregava lá, e ele acabou com isso. Ou seja, ele concordava com isso. Como é que ele não estava me defendendo ali naquela hora? Entendeu? E aí o deputado Arthur Lira me fez 4 perguntas em relação ao projeto e as perguntas mostravam claramente que ele estava com muitas dúvidas quanto à assertividade desse projeto. E uma delas foi se haveria ou não evasão de investimentos estrangeiros no país. Ao que eu respondi, deputado, óbvio que haverá, né? Se a previsão era de retorno tributado a 0 e de uma hora para outra passar a ser tributado a 10, é óbvio que a gente vai ter aí como é que chama? Uma evasão de investimentos no país. Aí lá veio os deputados presentes todos, não, porque tem tratado, não, porque tem reciprocidade, isso aí vai fazer com que essa incidência seja neutra. Aí eu, percebendo aquilo, o que eu fiz? Saí de lá. Eu fui presidente da Câmara Britânica no Rio de Janeiro, durante alguns anos, e liguei para... Hoje eu sou membro do Conselho Administrativo da entidade. Aí liguei para lá, vou precisar de vocês. Aí liguei para a Câmara Americana, vou precisar de vocês. Com isso veio a Brasca e veio o GETAP juntos. Eu liguei para o gabinete, marquei uma reunião com o deputado Lira. Disse assim, vamos... O deputado, lembra que eu sou aquele que quase foi esquartejado lá no... eu queria conversar com o senhor a respeito de uma pergunta que o senhor fez e tal. E estou levando mais 4 instituições. Cheguei lá e disse o seguinte, lembra da pergunta que o senhor me fez? Se haveria diminuição de investimento, né? Diminuição de investimento. Agora eu estou trazendo os players que estão lá de fora que eles vão dizer para o senhor se eles vão embora ou não. E um outro aspecto, por que eu trouxe Câmara Americana e Britânica? Por um aspecto só. Porque uma das ressalvas que foram feitas lá era de que o tratado resolveria a questão. Só que a Câmara Americana, que representa o país mais importante do mundo economicamente, e o Reino Unido, que é nenhum dos dois tem tratado. E a Brasca e o GETAP, que reúnem as maiores empresas do país, eles podem dizer que se os investidores estrangeiros têm facilidade ou não com a questão da reciprocidade. O que é a reciprocidade? Você paga aqui, você tem um crédito que vai ser abatido do país de domicílio. Por quê? Porque normalmente todos os problemas são criados contra essa possibilidade de compensação. Primeiro ponto. Segundo ponto, como existe um crédito, aquele crédito que eu acabei de me referir, que o estrangeiro não tem o que fazer com ele no país do investimento, o país de domicílio vai dizer, eu não vou te dar crédito nenhum, você tem um crédito previsto aí na legislação. E, enfim, o que me pareceu dessa reunião, a impressão que eu fiquei é que realmente o deputado Lira ele não estava satisfeito com isso, ele preferia aquele 2337 que a gente derrubou lá atrás, óbvio que eu não disse isso, né, porque senão...
E aí ele disse o seguinte, tudo bem, mas os 5 mil, a faixa dos 5 mil, torná-la isenta porque não é isenção, aquilo é um redutor, né? Mas tornar isenta a primeira faixa lá, isso é algo que a gente não vai deixar de fazer, tanto é que foi unanimidade de aprovação, né? Depois a gente viu isso. Isso não vai deixar de existir. Qual é a compensação que eu crio para isso? Ao que eu respondi, vamos baixar os custos do governo, entendeu? Se cria-se uma renúncia fiscal acompanhada de uma renúncia de custos e despesas, isso aí se equivale. Teria que fazer uma alteraçãozinha lá no artigo 14 da lei orçamentária. Mas essa seria a solução, mas essa a gente não consegue. Eu falei, então, eu não sei. Porque eu tem que não dançar essa música, então. Pois é, tem que criar outra arrecadação maior do que a que a gente já tem. Aí morreu. E aí ficou. Poxa vida, agora vamos acompanhar, né? Então aí vamos conviver com ela. Mas Vamos vai ter muita discussão, né? Essa questão do tratamento, né? Por que do lucro acumulado, não é? Tentativa de tributar o estoque de... Pois é, o lucro acumulado. Se você for para o 9249, quando foi criada a isenção, quando havia tributação bifásica e criou-se a isenção, o que fizeram lá atrás? Os lucros acumulados não estarão abrangidos por essa isenção, porque favorecia o fisco, a fazenda. Entendeu? Ou seja, preservou-se para o lado fazendário os lucros acumulados, assim, isso não vai... esses lucros não serão abrangidos pela isenção. Quando eles forem distribuídos, vão pagar. Agora, a gente está do lado oposto, a isenção vai acabar. Os lucros acumulados deveriam ser protegidos do aumento. No início nem queriam. Os lucros acumulados não estavam previstos inicialmente. Mas aí passaram a estar previstos. E criaram uma condição de que seja deliberado neste ano, sem que os lucros estejam... A gente sabe que lucros são. Balanços intercalares tiveram que ser levantados para se descobrir que lucro era. E aí cria um problema com a lei de SA, porque a lei de SA diz que o lucro tem que ser pago no ano em que a deliberação ocorre. Então teriam que ser pagos todos no exercício de 2025. Isso aí gerou essa confusão toda, entendeu? A respeito do que fazer. Tem empresas que estão simplesmente, empresas de capital aberto, inclusive, pouco se lixando para a lei de SA. Vamos pagar depois, a deliberação foi agora, mas vamos pagar depois. Só que essa decisão é perigosa, porque isso afeta minoritário. Não afeta a questão tributária, mas afeta minoritário. O minoritário vai dizer no futuro que, olha, a deliberação ocorreu em 2025, eu tenho que receber os dividendos em 2025. Se você não me pagou, você me gerou prejuízos e aí surge danos morais e acréscimos que acompanham esse pagamento em atraso. Cessante, vai ter um monte de coisa. Vai ter um monte de coisa, enfim. Bom, 2026 promete, Brigagão, que é o nosso Roberto Carlos, já está convidado para voltar aqui antes do especial de fim de ano, né? Vamos fazer ao longo do ano aí outros podcasts. Vai ser um prazer, querido. Muito obrigado aqui pela presença. Júlio, suas considerações finais aí. Quero agradecer ao Gustavo, a gente sabe que a agenda é lotada aí, foi uma correria para o Gustavo estar aqui, mas agradecer, foi super proveitoso. Tenho certeza que nossos ouvintes nossos internautas também, o internautas, ouvintes, né? Todos os streams estão muito satisfeitos e vamos torcer para que tudo dê certo ano que vem. Muito obrigado, isso aí. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Deixe seu like também, né? Se inscreva no canal, curta nossas redes sociais. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado.